Unidade 4. Ciências. O homem na construção do conhecimento. Aula 31.2. Conteúdo. Colocação pronominal. Habilidades. Utilizar a colocação pronominal, observando os casos de próclise, mesóclise e ênclise. Aprimorar textos produzidos em sala, adequando-os com o uso correto dos pronomes e suas respectivas colocações pronominais. Vamos estudar mais um pouco sobre as colocações pronominais. Vocês já estudaram, já têm uma ideia, né? Já aprenderam aí que as colocações pronominais, né, é o estudo daqueles pronomes oblíquos, né, átonos, com o professor Mário, e agora nós vamos novamente aí trabalhar com vocês, tá certo? Então vamos lá, vamos entender aí novamente o conceito, né? Vamos frisar um pouco mais, destacar com vocês, né, que com certeza, né, já estão bem maduros e agora vamos amadurecer mais ainda, né? Então a colocação pronominal, vocês já viram que é a parte da gramática que trata da correta, né? Da correta colocação dos pronomes oblíquo átonos. Vocês também conheceram esses pronomes, né? O professor mostrou para vocês a tabela, né? Porque nós temos a classificação dos pronomes, vocês também já estudaram, né? Pronomes pessoais do caso reto, pronomes do caso oblíquo e os pronomes, né? Justamente esses aí, oblíquo, átonos e tônicos, né? Então, aqui, o que vai ser trabalhado, né? Nós vamos observar a posição desses pronomes oblíquos átonos, tá certo? Embora na linguagem falada a colocação dos pronomes não seja rigorosamente seguida, algumas normas devem ser observadas, sobretudo na linguagem escrita. Então, é importante, né, a gente perceber que muito o estudo da colocação pronominal, um dos casos, muitas vezes não é aplicado na fala, né? Por quê? Porque nós adotamos, né, a posição de um tipo, né, a posição do tipo de pronome na nossa fala brasileira. Já os portugueses já usam de outra forma, que nós vamos ver quando for estudar cada caso, tá certo? Então, os pronomes oblíquos, átonos, nós temos aqui o mi, ti, si, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, leis e si. Eles exercem diversas funções sintáticas. Vocês já sabem disso, vocês já viram com o professor Mário, né? Já revisaram aí esses pronomes. Então, classificando aí a colocação pronominal, vocês também já aprenderam que são três: a próclise, né, a ênclise e a mesóclise. Mas nós vamos iniciar aqui, né, estudando a próclise, tá certo? Então, a próclise é quando o pronome é colocado antes do verbo. Vocês já sabem, aprenderam o conceito. O conceito é importante entender, que é para justamente aplicar na hora da prática, né? Quando o pronome é colocado antes do verbo, né? Isso aí tem que ficar bem claro. Antes do verbo, há palavras também que exercem atração sobre ele, tá certo? Então, é isso que tem que levar em consideração. Então, vamos ver aí os casos, né, de próclise, primeiramente, e aí nós vamos observar no exemplo. Vamos lá, nós temos aí, nós usamos os casos em que nós podemos empregar a próclise,
nos seguintes casos. Então, primeiro, com palavras ou expressões negativas, tá? Então, diante de palavras e expressões negativas, quais são as palavras e expressões negativas? Nós temos o não, o nunca, jamais, nada, ninguém, nem, de modo algum. São expressões que dão ideia, né? Que nos dão sentidos negativo, tá certo? Então, essas palavras, elas vão atrair, tá? Para trás do pronome, tá certo? Os casos de próclise, tá certo? Então, olha, nada me perturba. Nada é o quê? É uma expressão negativa. É uma expressão negativa. Nada me... Olha o pronome aqui. Aqui é a expressão negativa que atrai o pronome para antes do verbo. Pronome é o me, não é? Pronome oblíquo. Qual é o verbo? Perturba. Então, a próclise ela vai acontecer desta forma, tá certo? Nós temos aí outro exemplo. Ninguém se mexeu. Ninguém é uma expressão negativa que atrai aí o pronome se. Olha aqui o pronome para antes do verbo. Que qual é o verbo? Mexeu. Tá certo? Então, ele sempre vai atrair aí com o caso, né, com as expressões negativas, atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo. De modo algum me afastarei daqui. Então, de modo algum é uma expressão negativa que atrai aqui, ó, o pronome oblíquo me para antes do verbo, afastarei. Afastarei é um verbo, tá certo? Muito bem, gente. Então, nós já identificamos aí um dos primeiros, os casos de próclise, né? Quando vem com palavras ou expressões negativas. Quando estas atraem o pronome para antes do verbo. Segundo, com conjunções subordinativas, né? Então, nós temos aí as conjunções, que são essas palavras aqui, ó. Quando, se, porque, que, conforme, embora, logo que. Essas palavras são conjunções subordinativas, tá? Que vêm em orações subordinativas. Nós vamos ter uma oração principal, uma oração subordinada, então elas aparecem iniciando as orações subordinadas, esses termos aí. E dão ideias de circunstância. Ó, quando, né, o se aí de dúvida, o porquê de explicação, o que, pronome, né, e relativo, conforme, e assim vai. Então, quando se trata de comida, ele é um expert. Então, nós temos aí uma conjunção. Uma conjunção, quando é uma conjunção, eu preciso saber, eu preciso conhecer quais são para me poder observar que o pronome se aqui, né, ele é atraído aí pela conjunção. Quando se trata, aí vem para antes do verbo, né? Quando se trata de comida, ele é um expert. Então, nós temos aí uma próclise, tá certo? Nesse caso. Então, é necessário que a deixe na escola. Então, o que aqui, ó, né? É um pronome, é uma conjunção subordinativa, né? Que atrai o pronome a, que a, deixe, né? Com relação a uma pessoa. A, que deixe a. Então, aqui o pronome a, pronome oblíquo, átono e o verbo. Então, essa palavrinha aí, essa conjunção vai atrair o a, o pronome, para antes do verbo. Fazia a lista de convidados, conforme me lembrava dos amigos sinceros. Então, aqui, ó, conforme é uma conjunção. Esta conjunção subordinativa, ela atrai o me, o pronome oblíquo, para antes do verbo, né? Ó, me lembrava. Então, nós temos aqui, o que? Outra próclise.
Então, eu vou empregar a próclise, tá? A partir das palavras dessas conjunções subordinativas aí. Em casos de advérbios, eu vou aplicar a próclise também. Aqui se tem pais, ó. Aqui um advérbio de lugar. Advérbio de lugar. Esse advérbio de lugar atrai o pronome se para antes do verbo tem. Então, eu tenho um caso de próclise. Porque sempre aquele pronome vai vir antes do verbo, mas há uma palavra atrativa. E essas palavras têm classes gramaticais. Sempre me dediquei aos estudos. Ó, sempre é um advérbio. Advérbio de quê? De tempo. Esse advérbio de tempo atrai aqui, ó, o pronome para antes do verbo. Então, eu vou ter outra próclise. Caso de próclise. Talvez o veja na escola. Nós temos aqui um advérbio de dúvida, né? Então, o advérbio aqui. Talvez o veja alguém, né? O veja. Então, o pronome, né? E o verbo. Veja que sempre os pronomes vêm antes do verbo, mas há as palavras atrativas antes deles, que é os advérbios aí. Observação, se houver vírgula depois do advérbio, o advérbio, ele deixa de atrair o pronome. Nesse caso aqui, ó, aqui trabalha-se. Então, nesse caso aqui, tá, tem uma vírgula bem aqui, ó. Aqui trabalha-se. Então, a vírgula aparece depois do advérbio, né? Antes do advérbio. Desculpa, depois da vírgula, né? Então, ele deixa de atrair o pronome. Fica trabalha-se, né? Aqui trabalha-se, em vez de aqui se trabalha, tá certo? Porque há uma pausa aqui, depois que vem trabalha-se, tá certo? E agora nós vamos observar aí mais um exemplo na letra da música de Marcelo Genesi, Dar-te-ei. Vamos acompanhar isso? Muito bem, então vocês viram ali, né? Repetindo várias vezes, não te darei flores, né? Não te darei amor. Então, olha só, esse não te darei, né? O te aí, não, é uma expressão negativa, né? Aí no trecho da música. Então, não te darei. O te, né? A expressão negativa atrai o pronome para antes do verbo darei. Te darei, não te darei, ó. Não te darei flores, não te darei, elas murcharam. Então, veja ali, né? A palavra atrativa qual é aí? O não. É uma expressão negativa que atrai o pronome ti para antes do verbo darei. Tá certo? Nós vamos agora ver o outro caso, né, da colocação pronominal. Vamos observar aí agora o caso da ênclise, tá certo? Então, olha... Em uma oração, nós já aprendemos que o pronome oblíquo, átono, ele pode ocupar 3 posições. Uma delas nós acabamos de ver, vocês já estudaram também no primeiro momento de aula, né? Então, ocupa 3 posições em relação a quem? Eles fazem relação a quem? Ao verbo, não é? Então, essa é chamada de colocação pronominal. E nós vamos acompanhar aqui no exemplo. Vamos lá, só para relembrar aí, né? Olha só, vamos lá. Acompanhando, nós temos aí, né, o caso de ênclise, próclise. Vamos ver aí. A próclise vai acontecer o quê? Vai atrair o pronome para antes do verbo. Observe o exemplo. Não se esqueça de mim. Não é uma palavra negativa. Então, esse não, né, uma palavra atrativa que atraiu o pronome si, que é um pronome oblíquo átono, para antes do verbo. Então, não esqueça. Não se esqueça de mim. Veja que o si vem antes do verbo esqueça. Então, eu tenho um caso de próclise. Próclise atrai o pronome para antes do verbo. Claro que vai ter aquela palavra, aquelas expressões, né, de acordo
com a regra que nós estudamos, tá certo? Então, vamos lá agora. O outro caso é a mesóclise, tá certo? A mesóclise vai acontecer o quê? O pronome oblíquo átono vai vir no meio do verbo. De que forma? Vamos observar aqui. Nós temos o exemplo. Realizar-se-á, na próxima semana, um grande evento em prol da paz no mundo. Então, realizar-se-á. Observem aí que realizar é um verbo que está na forma do infinitivo. Mas realizar-se, né? O pronome, ele está aplicado aí no meio, a, olha só, a forma verbal, a terminação verbal, realizar-se-á, né? Então, realizar, né? Aí nós temos a forma verbal no infinitivo, mais o pronome no meio, a, né? Que é a desinência verbal. Tá certo? Que vai indicar que o verbo está no futuro, que ainda vai acontecer. Então, nesse caso aí, nós temos a mesóclise, que vem no meio do verbo, tá certo? O pronome oblíquo átono. E nós temos o caso da ênclise, que vocês também já viram, que é este pronome oblíquo vai acontecer depois do verbo, tá? Então, vamos observar aqui no exemplo. Quando eu avisar, silenciem-se todos. Tá certo? Então, olha, silenciem-se. Nós temos aqui o verbo. Quem é que vem depois? Ó, o pronome oblíquo se, vem depois do verbo. Então, aqui nós temos uma ênclise, que nós chamamos de ênclise, né? O pronome oblíquo vai vir o que? Depois do verbo. Tá certo, gente? Agora nós vamos acompanhar mais detalhadamente. Vamos lá? Olha só. Os casos de ênclise, né? Então, a sua colocação pronominal irá ocorrer com o uso do pronome oblíquo átono depois do verbo. Mas nós temos uma atenção a entender, né? Que não se deve iniciar a oração com pronomes oblíquo átonos, tá, gente? Não se deve iniciar a oração com pronomes oblíquo átonos, tá certo? Então, nós podemos considerar nesse caso, né? Eu não posso dizer aqui, ó, se amem, tá? Só para ter como exemplo aí na nota, se amem. Né? Nesse caso aí, eu estou começando, tá? A oração com o pronome oblíquo átono. Então, não se deve iniciar uma oração com o pronome oblíquo átono. Tá certo? E agora, se eu disser amem-se, aí sim, tá certo? Muito bem. Então, vamos passar adiante. Olha, a colocação pronominal, a ênclise, ela vai acontecer, tá? Quando o verbo iniciar a oração. Então, é uma das regras para o caso de ênclise. Tá certo? Então, olha só. Diga-me o que pensas sobre o caso. Diga, nós temos aqui o verbo, não é? Quem é que vem depois dele? O verbo não está iniciando a oração? Sim, diga-me o que pensas sobre o caso. E após o verbo vem o pronome oblíquo átono. Veja que nós estamos diante, né, dos pronomes, aí por isso colocação pronominal, diante dos pronomes oblíquos átonos, que são os que nós vimos na tabela, me, ti, si, nós, vós, tá certo? Então, nós vamos empregar, né, a ênclise, o verbo para antes do... o pronome para depois do verbo, né? A norma culta, ela não aceita orações iniciadas com pronomes oblíquo átono, nós já vimos isso, tá? Então, vamos considerar, e aí nós vamos
já entender que nós não devemos iniciar, não é? Então, me diga o que pensa sobre o caso. Eu não posso iniciar, mas eu posso começar pelo verbo. Diga-me o que pensas sobre o caso, né? Convidaram-me para ser madrinha no casório. Tá certo? Então, diante da ênclise, eu vou iniciar a oração com o verbo. Convidaram-me. Nós temos aqui o verbo que inicia a oração. Após o verbo vem o quê? O pronome. Então, eu tenho outra ênclise, né? O caso de ênclise. O verbo, outra regra para considerar o caso de ênclise, a posição do pronome. O verbo, quando o verbo estiver no infinitivo, ó, no infinitivo, o verbo. Então, vamos observar no exemplo. Quero convidar-te para o meu aniversário, tá? O verbo está aqui. O verbo convidar. Nós temos a terminação AR, ER, IR para as formas no infinitivo. Então, eu tenho que saber quando é que o verbo está na forma do infinitivo. Quando ele ganha essas terminações em dar, der e dir. Então, aqui convidar. O verbo está no infinitivo. Portanto, eu vou empregar a próclise, aí o pronome para depois do verbo. Tá aqui o pronome ti, né? A posição dele vem para depois do verbo e aí eu vou ter uma ênclise. Quero convidar-te para o meu aniversário, né? Tá aqui o pronome, ó, pronome oblíquo. Átono, a posição dele, né? Após o verbo no infinitivo, tá certo? Vamos ver o outro caso em que nós podemos considerar aí a ênclise quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, aquele verbo que comanda, aquele verbo que lidera. Olha só, sigam-me, por favor. Eu posso dizer me siga? Não, sigam-me. Eu estou utilizando o verbo na forma do imperativo afirmativo. Então, sigam-me. Eu estou mandando, estou pedindo, né? Então, tá aqui o verbo na forma do imperativo. Então, diante desse caso, aí, olha, a posição do pronome, né? Ele vai ficar aí após o verbo no imperativo. Aí eu vou ter um caso de ênclise. Então, nós temos aí outra ênclise, tá certo? Ênclise, pronome, não vem depois do verbo? Vem, mas para que ele venha após o verbo, eu tenho que observar se este verbo está no imperativo afirmativo. Sente-se no sofá, né? Sente-se no sofá, não se sente no sofá. Sente-se, ó, temos aqui a forma verbal, o verbo, né? Na forma do imperativo, tá? Após o verbo vem a posição do pronome aí, a colocação do pronome, o pronome si. Então, eu tenho outro caso de ênclise. Eu vou considerar também como próclise, né, quando o verbo estiver no gerúndio, sem a preposição em, sem a preposição em. Então, vamos observar quando o verbo está no gerúndio. Vocês lembram quando o verbo está no gerúndio? Né? Vai ter a terminação ando, endo, indo, não é? Então, a menina desatenta argumentou fazendo-se de boba. Então, qual é o verbo aqui que está no gerúndio? Ó, é o verbo fazendo. Este verbo está no gerúndio. Então, para eu saber, né, eu tenho que saber quais as formas do gerúndio. As terminações. Aqui é endo, ó. Endo. Fazendo-se. Então, a colocação aí do pronome, né? Ele vai completar aí o sentido do verbo, tá? O si, o pronome oblíquo. Então, aí nós temos outro caso de ênclise.
para depois do verbo. Ok? Vamos lá, mais um caso a considerar a ênclise. Quando houver pausa antes do verbo, olha, né? Pausa antes do verbo ou vírgula, que necessariamente, né, a pausa vem através da pontuação. Então, vamos observar aí, se não for muito tarde, encaminho minha empresa agora. Então, olha só, nós temos uma pausa aqui, né? Se não for muito tarde, encaminho-me agora. Nós temos aqui a forma verbal, a pausa, encaminho-me. Ó, nesse caso vai ter, eu posso, né, considerar aí o pronome após o verbo. Aí eu vou ter uma ênclise. Se não for incômodo, eu tenho uma pausa, ó. Retorno-te. Então, nós temos o verbo, tá? E o pronome. Ok, gente? Então, nós temos aí o caso de ênclise. E agora nós vamos estudar a mesóclise. Então, a mesóclise já quer dizer meso, né? Ela vai ser utilizada somente quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, no meio, né? Quando esta colocação, né, pronominal vier entre esta forma verbal no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, vamos observar, mas desde que antes do verbo não haja palavra que exija a próclise, tá certo? Então, tem que se observar isso. Olha, realizar-se na próxima semana uma reunião dos dirigentes dos clubes. Então, vejam só, realizar, veja aqui, o final do verbo é esse aí. A desinência que vai dizer se o verbo está no futuro ou que ainda vai acontecer no pretérito, gente, no futuro do presente ou no futuro do pretérito, tá certo? Então, realizar-se ainda vai acontecer. Então, eu vou empregar o pronome. Tá aqui, ó. O pronome oblíquo, ele vem aí no meio da forma verbal. Tá? A desinência verbal aqui vai me dizer que ainda vai acontecer, realizar-se-á. Falar-lhe-ei a teu respeito na primeira oportunidade, a mesma forma. Tá aqui o verbo no futuro do presente. Ainda vai acontecer. Tá? Falar-lhe. O pronome exige aí, tá? Para o meio do verbo, falar-lhe-ei. Então, a terminação ei, futuro do presente. Dir-me-á o leitor que a beleza vive de si mesma. Então, a mesma coisa, ó, dir-me-á. O me aqui, né? No meio do verbo, o pronome tá aplicado no meio do verbo, na forma verbal, no futuro do pretérito. Dir-me-á, ainda vou dizer ao leitor. Orgulhar-me-ei dos meus alunos. Ó, olha aqui a forma verbal, né? O verbo no futuro do presente. Ainda vai acontecer. Aí aplica-se o pronome no meio do verbo, entre as suas terminações, ó. Orgulhar-me-ei. E geralmente esses verbos, eles estão na forma do infinitivo, tá, gente? A verdade, tratá-los-ei, da melhor forma possível, ó. Tratá-los-ei, ainda vai acontecer, né? Então, o los aqui é o pronome que está no meio da forma verbal, no futuro do pretérito. É importante ressaltar que, vamos observar aqui, que de acordo com o gramático Segal, a mesóclise, tá? É a colocação exclusiva da língua culta e da modalidade literária. Isso é importantíssimo, tá? Então, geralmente, a mesóclise, ela vem nos textos poéticos,
nos poemas, né, de ordem literária, da modalidade literária, para ficar melhor, né? Aí a expressão é diferente.